Agora nós vamos fazer uma naninha plana. E para fazer a naninha, eu tenho aqui um molde de 22 por 22 centímetros, que eu já deixei as pontas arredondadas e só uma aqui onde eu vou usar para deixar a abertura que eu não vou arredondar. Então, a gente usa aqui, eu tô usando 2 tecidinhos de malha e tá frente com frente. Nós vamos riscar no molde, que já fica mais fácil, e aí na hora de fazer a costura, a gente costura aqui em cima dessa marcação, porque a malha ela tende a esticar quando você vai costurando. E se você colocar assim, fica mais fácil. Lembrando que essa ponta que tá aqui, essa ponta quadradinha, eu não vou fechar, vou deixar para desvirar. Agora que a gente já costurou, a gente vai cortar o excesso aqui, deixando um meio centímetro, 4 milímetros. Agora que nós já cortamos o excesso, nós vamos desvirar. Já desvirei, já passei, agora a gente vai lá rebater essa costurinha com um pé de máquina. Para naninha plana, a gente também vai precisar de uma tira 21 por 6. Nós vamos dobrá-la ao meio. Se quiser pode passar o ferro, só vincar. E aí a gente vai fazer uma costura aqui nessa lateral e aqui, para a gente poder desvirar e depois rebater a costurinha em toda a volta. Para desvirar, gente, a gente pode usar aqui o auxílio de um canudo de boquinha mais larga, ó. Eu coloco aqui dentro, isso eu aprendi com a Valéria. E a gente vem com o auxílio do cabo do pincel ou uma agulha de crochê e faz isso aqui, ó. Só enfiamos lá no canudinho, agora fica fácil da gente desvirar. Prontinho. Vamos ajeitar aqui a pontinha. A gente vai passar o ferro de novo e vai rebater a costura para ficar com essa tirinha aqui já pra naninha. Ajeita os cantinhos, ó. Bom, para começar a parte de bordado da nossa naninha plana, a gente vai ver aqui no painel, já tem um padrão. Costura vermelha é para marcação, costura verde é para manta e costura azul é para fixar o tecido. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar a primeira marcação para a gente posicionar o paninho da naninha e a tira. A gente vai pular a etapa da manta e vamos avançar para a etapa de prender o tecido, para a gente prender tanto a tira quanto o paninho da naninha. Depois a gente vai retornar à etapa da manta. Marcação feita, olha. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai centralizar essa parte que tem a ponta da naninha aqui na parte de baixo da cabecinha, ó. Deixando a parte que tem ainda a costura aqui pra dentro. A gente vai centralizar aqui. Vamos prender com uma fita. E vamos centralizar também a tirinha com a abertura que ficou aqui, ó. A gente desvirou, rebateu a costura. A abertura a gente vai colocar aqui centralizando também no topo da cabecinha, ó. Olhando aqui a marcação, a gente vai centralizar a tira aqui, deixando 1 centímetro para dentro da cabecinha. E prende com a fita também. Agora que a gente já centralizou a tirinha e já centralizou a naninha, a gente vai levar lá para a máquina para fazer a costura do tecido. Agora que nós já fizemos a costura, nós vamos tirar essas fitas e vamos recortar esse excesso de tecido que ficou na parte interna da cabecinha. Agora a gente vai prender um pedaço de manta, eu tô usando a R2 aqui, e aí a gente vai fixar essa manta na etapa verde de costura. Agora nós recortamos esse excesso de manta e vamos colocar um tecido de base aqui, que vai ser esse mesmo tecido de poazinho verde. Tomem cuidado aqui para não cortar a tira.
Notem que a nossa costura da manta, ela é mais interna, estão vendo? Então, é importante respeitar a marcação que é vermelha, a costura da manta que é verde e a costura para o tecido lá na máquina, no painel, é azul. É o que nós vamos fazer agora. Porque se você colocar manta e tecido junto, na hora de fazer o ponto cheio vai aparecer, pode aparecer a costura do tecido aqui, certo? Nós colocamos a costura da manta mais interna, que é justamente para não ficar excesso de material na hora que for fazer o ponto cheio e assim fica um trabalho mais bonito e mais leve. Tecidinho preso, vamos para a máquina fazer a fixação. Agora nós vamos fazer a marcação da parte superior da cabecinha. Vamos posicionar aqui, ó, um retalhinho de plush da cor da raposinha e vamos recortar esse excesso. E depois voltar para a máquina para fazer a marcação da parte de baixo do rostinho da raposinha. Agora, gente, aqui como tem o fundo de poá, se a gente colocar só o tecidinho, como ele é claro, pode ficar aparecendo as bolinhas, pode ficar dando essa sombra verde. Então, o que que a gente faz? A gente pode colocar aqui ou um feltro fininho, ou mesmo um TNT, que isso aqui já ajuda a tirar essa sombra do tecido de baixo, evita aparecer a estampa. Então, se for um tecido muito estampado, dá para colocar um feltro. Se não for tanto, o TNT só já ajuda, ó. Agora nós vamos retirar as fitas e recortar o excesso desse tecidinho e do TNT que tá aqui embaixo. Depois de fazer isso, nós vamos colocar um plástico, porque agora vai vir a parte do bordado do rostinho. Então, o plástico ele vai auxiliar tanto a ser uma base pro bordado, assim os pontos ficam mais bonitos, porque a linha não se perde no meio da felpa do tecidinho e também protege o tecido. Depois de todo o bordadinho feito, nós vamos agora limpar as linhas aqui de trás, eu já limpei. E aí, para não ficar também aparecendo, olha, estão vendo como aparece aqui o avesso do bordado ainda fica aqui, porque o tecidinho é clarinho. Então, a gente também vai colocar um pedaço de TNT aqui e aí sim a gente coloca o tecido de forro. E a máquina vai fazer a fixação desse forro. Com o forro fixado, nós vamos recortar o excesso de tecido, tanto da parte superior quanto da parte inferior do bastidor. Recortem com cuidado, principalmente aqui na hora da faixa e lá da mantinha. Tudo bem recortadinho, tanto à frente quanto atrás. A gente vai voltar para a máquina e vamos colocar a linha da bobina da mesma cor da linha de cima para fazer o acabamento aqui em ponto cheio. Depois é só recortar o TNT, passar o isqueiro na parte da chama azul para que não fique escuro, colocar um botãozinho de tic-tac e a naninha vai estar pronta. Agora, com o trabalho concluído, a gente pode tirar todo o material do bastidor para a gente recortar aqui com todo cuidado o TNT. Quando chegar aqui nessa parte da tira, levanta, puxa bem aqui a tira e vai afastando o TNT, ó. Aqui a gente faz a mesma coisa, joga a mantinha para trás. Dá uma olhadinha, vê se ficou alguma rebarba, ó, como aqui. E depois é só passar o isqueiro. Usem a parte da chama azul do isqueiro para que não fique escuro aqui.
Viram como derrete e o trabalho fica perfeito? Joga para trás para continuar. Prontinho. Agora é só a gente deixar um espaço aqui e bater o botãozinho de tic-tac aqui e a sua naninha, paninho de boca, naninha plana, está prontinha. Aqui a gente pode colocar um lacinho de fitinha de gorgurão, quem quiser. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!